Vamos iniciar mais uma aula de topografia 3 e hoje nós iremos tratar de poligonais, mais especificamente da poligonal do tipo aberta. Bom, antes de começar o processamento propriamente dito, é bom lembrar que o material de apoio para essa aula ele se encontra lá no sistema acadêmico ou na página do nosso curso. Então, baixem todo o material lá, que é composto de planilha, de caderneta, de apresentação, do livro de poligonais abertas, de poligonais, dos arquivos de medição, para que a gente possa acompanhar com mais efetividade essa aula. Também é importante realizar os cálculos à medida que vai sendo desenvolvido através desse vídeo ou da apresentação. Uma poligonal aberta é aquela que não se consegue estabelecer o controle de fechamento, já que não se conhece nem as coordenadas e nem a orientação de chegada. Porém, é sempre interessante realizar durante as medições um controle, fazendo medições de estações diferentes em mesmos pontos. Dessa forma, nós evitamos erros grosseiros. As poligonais, de uma forma geral, e a poligonal aberta em particular, elas têm alguns elementos em comum. Por exemplo, os pontos dessas poligonais, os segmentos de retas que os unem, as distâncias que vão ser medidas entre esses pontos, os ângulos irradiados, os azimutes entre esses alinhamentos. Com esses ângulos irradiados, eu posso calcular os azimutes, com as distâncias eu posso calcular as projeções nos dois eixos e com isso, por fim, calcular a coordenada, que é o objetivo final desta apresentação. Bom, para qualquer que seja a finalidade desse levantamento dessa poligonal, é sempre interessante realizar um planejamento e um croquis, elaborado de acordo com os padrões que são estabelecidos nas nossas aulas. Para essa poligonal, esse é o nosso croquis, então. Para que a gente possa realizar esse cálculo, nós iremos utilizar uma planilha onde contém os elementos, todos os elementos aqui que são necessários para o cálculo e um roteiro de fórmulas aqui que nós vamos agora, a partir de agora, nós vamos começar a demonstrar. Também, essa planilha ela pode ser desenvolvida em meio eletrônico ou em software específicos de topografia. Então, são outras formas de realizar o mesmo cálculo. Nesse nosso caso, nós vamos preencher aqui a nossa planilha utilizando uma calculadora. Esses são os dados do levantamento, a nossa caderneta de campo. Então, verifiquem aqui que nós temos 4 estações e para cada uma dos pontos visados, nós fizemos uma série de leituras conjugadas. Então, posição direta e inversa, tanto para ré quanto para avante. A coordenada do ponto de ré, o ponto A0, está aqui estabelecida, e a coordenada do ponto da primeira estação também já tem determinadas. Com esses valores iniciais, eu começo a preencher até a minha caderneta, minha planilha de cálculo. Então, a coordenada da estação, coordenada da ré, os pontos de estação e os pontos visados. No nosso roteiro, o primeiro cálculo a ser feito é a média das distâncias entre os vértices, através da somatória da quantidade de vezes que foram feitas essas medições, dividido pelo número de vezes realizadas. Nesse nosso cálculo aqui, nós só utilizaremos a média das distâncias das leituras de Vante, porque também foram feitas medidas na ré. Mas, para ser homogêneo, em todas elas foram realizadas 2 medições de Vante, e nós vamos utilizar, por isso, só as medições de Vante. O software de topografia, eles também só utilizam as médias de Vante.
Vamos retomar aqui, então, a nossa caderneta de medição, para facilitar a visualização dos valores. E vamos, então, começar aqui. A primeira distância que nós queremos aqui, que é da estação 1 até a estação A2, nós vamos fazer, então, as duas medições de Vant e temos aqui o valor da média. Para a distância de A2 a A3, depois de A3 para A4 e, por último, de A4 para A5. Calculadas as médias, então, nós vamos lá para a nossa planilha e vamos preencher o campo aqui referente à distância. O próximo item do nosso roteiro é o cálculo da média dos ângulos irradiados. Para isto, nós vamos utilizar a fórmula que é a somatória das leituras de Vant menos a leitura de Ré, dividido pelo número de vezes que elas foram efetuadas. Novamente, vamos buscar aqui a nossa caderneta e vamos começar a efetuar os cálculos. Então, a leitura de Vant na posição direta, leitura de Ré na posição direta, leitura de Vant na posição inversa e leitura de Vant na posição inversa. Dividido por 2, então, nós temos aqui o resultado do primeiro ângulo irradiado da nossa poligonal. Em seguida, nós vamos repetir esse procedimento para as demais estações. Veja que nesse caso aqui, no caso das leituras, da segunda leitura, das invertidas, ele deu negativo. Então, por isso, nós temos que adicionar 360 e aí depois efetuar aqui a divisão. A terceira estação, o mesmo procedimento. Temos aqui a média, então, do ângulo irradiado. E para a nossa quarta estação, também determinamos aqui a média do nosso ângulo irradiado. Feito isso, nós vamos lá para a nossa planilha e vamos preencher aqui o item referente ao ângulo irradiado. Próximo item do nosso roteiro é o cálculo dos azimutes. E o primeiro que nós vamos fazer aqui é o azimute de Vant com a seguinte observação. Nós vamos utilizar duas formas. A primeira é essa, azimute de Vant é igual ao azimute de Ré mais o irradiado. Nós vamos utilizar essa fórmula apenas para o primeiro azimute de Vant. Para todos os demais azimutes de Vantes, nós iremos utilizar azimute anterior mais ou menos 180, que isso aqui vai se transformar no azimute de Ré, mais o ângulo irradiado. Para que a gente possa calcular o primeiro azimute, o azimute partido de Ré, é necessário, então, fazer uma pequena transformação. Para isso, então, nós temos a nossa estação. Dentro de um sistema, nós temos as coordenadas dessa estação e temos a coordenada da Ré, que foram fornecidas lá no início. E nós vamos fazer, então, usando a nossa calculadora, uma transformação de coordenadas retangulares para coordenadas polares. Para isso, nós vamos precisar, então, desses valores. Na calculadora, nós vamos usar essa função aqui, ó, polar. E nós vamos digitar esses dados. Primeiramente, como nós queremos o azimute da estação para Ré, primeiro nós vamos entrar com o valor do y da Ré, menos o y da estação, vírgula, o x da Ré, menos o x da estação. Quando nós dermos igual, vai aparecer no visor da calculadora o valor do delta, o valor da distância entre a estação e a Ré. Esse valor ele vai estar armazenado na memória E da calculadora, que eu consigo acionar chamando alpha cos. Fazendo alpha tan igual, no visor da calculadora vai aparecer o azimute da estação, entre a estação e a Ré. Se esse valor for positivo, então nós vamos transformar ele, já que ele vem no valor decimal,
para o valor sexagesimal. E aí, então, nós definimos o nosso azimuth de Ré. Se o valor for negativo, nós temos que somar 360 graus. Apertar igual e aí fazer a transformação do grau. Bom, para o nosso exemplo, então, nós temos aqui as coordenadas tanto da estação quanto a Ré. Nós vamos na calculadora e vamos digitar os nossos dados aqui relativos à estação e à Ré. No visor, quando apertar igual, vai aparecer esse valor de 58,88. Isso aqui é só para 84, para a conferência dos valores de distância entre a estação e a Ré. Não nos interessa nesse momento. E o azimuth, alφtan igual, nós vamos ter no visor um valor negativo. Então, como o valor é negativo, nós precisamos adicionar 360 graus. 360 não precisa ser em graus. E vamos ter no visor agora, transformando para graus, 295 graus, 18 minutos, 47 segundos, que é o nosso azimuth de partida ou azimuth de Ré. Então, agora, nós podemos determinar os azimuths de Wandt. Então, o nosso primeiro azimuth de Wandt, que vai ser determinado, vamos puxar aqui a nossa caderneta aqui com os valores dos ângulos irradiados e o nosso azimuth de Ré que nós acabamos de calcular. Trazemos a nossa fórmula, azimuth de Wandt é igual a azimuth de Ré mais o irradiado, e vamos verificar aqui em forma esquemática o desenho desse nosso levantamento. Então, aqui nós temos o nosso azimuth de Ré. Nós vamos agora trazer o próximo ponto, que é o ponto A2, ligar ele até a nossa estação. Vamos medir o ângulo irradiado. Com isso, nós temos todos os elementos aqui para poder calcular o nosso azimuth de Wandt. Então, o nosso azimuth de Wandt, como ele ultrapassou aqui 360, nós temos que tirar esses 360 graus aqui que estão a mais para poder determinar esse nosso azimuth de Wandt. Então, esse é o valor aqui do nosso primeiro azimuth de Wandt. Para todos os demais, então, nós vamos utilizar a outra fórmula ali. E agora nós vamos mudar a estação, porque nós já calculamos todos os elementos que seriam necessários aqui para o cálculo dos azimuths. Para isso, agora nós vamos orientar a próxima estação, que é a estação A2. E aí nós vamos prolongar o alinhamento anterior, A1, A2, e vamos, esse azimuth aqui, que era o azimuth de Wandt, ele vira agora o nosso azimuth anterior. Se eu somar ou diminuir 180, no nosso caso aqui nós vamos somar 180, ele vai se transformar agora então no nosso azimuth de Ré. Eu agora vou até o ponto A3, vou ligar ele com a nossa estação e vou poder medir o nosso ângulo irradiado. E agora nós temos todos os elementos para calcular o próximo azimuth de Wandt, o ângulo de Ré mais o ângulo irradiado. E aí temos aí o valor. Também passou novamente 360, temos que tirar 360 para poder calcularmos o azimuth de Wandt. E aqui nós temos então o nosso azimuth de Wandt. Vamos continuar, agora mudou novamente a nossa estação. Vamos para a próxima estação. Estação A3. Prolongamos o alinhamento, vamos trazer aquele azimuth de Wandt para se tornar azimuth anterior, adicionar 180 nesse caso. Então, transformamos o nosso azimuth em azimuth de Ré. Vamos para o nosso próximo ponto de Wandt, medimos o ângulo irradiado e agora sim temos todos os elementos para calcularmos o nosso azimuth de Wandt. Então, aqui é o nosso quarto azimuth aqui. E agora vamos para a última estação, a estação A4. Vamos
orientar a nossa estação, trazer o azimuth devante para o azimuth anterior. Também, nesse caso, vamos adicionar 180. E aí, com isso, nós transformamos o nosso azimuth em azimuth de ré. Vamos medir o próximo ponto devante, que é o A5, o irradiado. E aí nós temos todos os elementos para calcular o próximo azimuth devante. Então, agora, completamos todos os nossos azimuths devante. Com isso, nós podemos voltar lá na nossa planilha e preencher essa coluna aqui dos azimuths devante. Próximo passo do nosso roteiro são os cálculos das projeções, projeção em x e projeção em y. Então, esse cálculo, na verdade, é uma transformação de coordenadas polares em coordenadas retangulares. Vamos ver esquematicamente como fica isso. Então, eu tenho aqui minha estação e a minha vante, a distância entre esses dois pontos e o nosso azimuth devante. Com isso, nós podemos calcular o ΔX e o ΔY. Inicialmente, nós entraremos então com as coordenadas polares, azimuth e distância, na calculadora. Então, nós temos aqui, vamos efetuar a seguinte operação na calculadora, Shift Pole. Na verdade, o que nós estamos fazendo dessa forma aqui é acionar a função retangular. E quando dermos igual, vai aparecer na calculadora o ΔY, que vai estar armazenado na memória E da calculadora, que é acionada através das duas teclas alfa cos. Em seguida, se nós fizermos alpha-tan, que eu aciono a memória F da calculadora, eu vou ter o ΔX. Bom, no nosso caso, nosso exemplo, vamos trazer aqui a nossa caderneta com as distâncias e com os azimuths e um roteiro simplificado aqui para nós podermos visualizar como vai se dar essa transformação. No nosso esquema aqui, nós vamos ter um sistema de coordenadas, o nosso primeiro ponto, que é o A1, até o ponto A2, vamos ligar eles. Então, eles têm azimuth e distância, nós vamos preencher esse azimuth e distância lá na nossa calculadora, vamos apertar o igual, e nós teremos, então, o ΔY. Vamos apertar alpha-tan, e nós teremos o ΔX. Vejam que aqui o sistema começa em 0, 0. O ΔX e o ΔY são essas distâncias que tem aqui, a partir de 0, 0 do sistema. Atenção aqui na ordem que aparece na calculadora. É sempre primeiro o eixo Y e depois o eixo X. Vamos ao segundo esquema aqui. Então, nós temos o A2 como 0, 0. E temos a estação A3. Vamos ligar os dois sistemas com as nossas coordenadas polares, distância e azimuth. Preenchemos a nossa calculadora e nós vamos ter o ΔY e o ΔX. Próximo sistema, A3 até o ponto A4, temos as nossas coordenadas polares, distância e azimuth. Preenchemos a calculadora, teremos ΔY e depois ΔX. E por último, nosso sistema, então, 0, 0 para A4, até o ponto A5, nossa distância e nosso azimuth. Preenchemos na calculadora e teremos ΔY e ΔX. Com isso, nós concluímos mais um passo do nosso roteiro. Podemos ir para a nossa planilha agora e preencher, então, a coluna de ΔX e a coluna de ΔY. Agora nós podemos ir para o último passo, que é o cálculo das coordenadas. Então, para o cálculo das coordenadas, primeiro nós vamos fazer o cálculo em x. Vamos trazer aqui a nossa planilha com os dados de ΔX e ΔY e as coordenadas do ponto inicial, que é o ponto A1.
E mais uma planilha auxiliar aqui para verificar o nosso roteiro. Primeiro, então, nós temos a coordenada do ponto A1 em x. Vamos preencher essa coordenada. Agora, adicionamos o ΔX. E com isso, nós temos o valor da coordenada em x do ponto A2. Repetimos essa coordenada aqui. E vamos chamar a coordenada, o delta, do ponto de 2 para 3, de A2 para A3. E aí nós temos, então, a coordenada em x do ponto A3. Vamos repetir a coordenada de A3 para calcular a coordenada de A4. Vamos adicionar o ΔX de 3 para 4. Preenchemos a nossa planilha e calculamos a coordenada em x do ponto A4. Por último, então, vamos fechar repetindo a coordenada de A4, mais o ΔX de 4 para 5. E calculamos finalmente, então, a coordenada de x do ponto A5. O mesmo procedimento nós faremos agora com y. Então, nós temos a fórmula para y. Vamos trazer a nossa planilha, a coordenada do ponto. E vamos aqui também repetir a operação na calculadora. Vamos começar com y1, coordenada do ponto A1 em y. Adicionar o delta de 1 para 2, de A1 para A2. E aí nós conseguimos ter o y do ponto A2, A3. Agora, repetindo o ponto A3, nós adicionamos aí ΔY. Vejam que esse ΔY aqui ele é negativo, não tem problema, nós vamos adicioná-lo. E aí vamos ter a coordenada do ponto A3. Vamos repetir essa coordenada para podermos calcular o ponto A4. Adiciona ΔY, de 3 para 4, e nós teremos, então, a coordenada do ponto 4. Vamos repetir essa coordenada, mais o delta entre 4 e 5, e aí nós conseguimos, então, calcular y do ponto 5. Agora já temos, então, as coordenadas no eixo x e no eixo y. Podemos, então, vir aqui para a nossa planilha e preencher toda, né? Então, completamos o cálculo da nossa planilha, com as coordenadas em x e coordenadas em y de todos os pontos. Então, aqui temos um quadro, resumo, onde tem todos os pontos e as respectivas coordenadas. Com isso, nós podemos elaborar o nosso relatório e um desenho da nossa poligonal. Então, vamos elaborar aqui um desenho, vamos anotar aqui cada uma das coordenadas e onde está o nosso ponto. Então, o primeiro ponto A0, ponto A1, então anotamos aqui onde ele se encontra. Ponto A2, marcamos em x, depois em y, e ligamos esses dois segmentos aqui, definindo o ponto A2. O mesmo nós vamos fazer para A3 e para o ponto A4. E vamos fechar a nossa poligonal, então, com o ponto 5. Bom, temos todos os pontos aqui, devidamente demarcados, e agora, então, vamos ligar esses pontos aqui e terminar nossa poligonal. Então, reforçando, para terminar esse vídeo, é importante realizar os cálculos acompanhando o roteiro, fazer o exercício proposto e a atividade de avaliação.